Muito bem, pessoal, vamos dar procedimento à nossa aula. Deixa eu só checar um negócio aqui. Espero que meu áudio esteja bom aí para vocês. Acho que está ok. Vamos lá. Na última aula nós falamos sobre qual a postura que o aluno precisa tomar para aprender a palavra de Deus. Agora veio um ponto mais teológico, tá? Que é importante vocês descobrirem ou saberem basicamente a diferença, tá? Entre exegese e hermenêutica, tá? Existe uma diferença academicamente falando, mas é mais para vocês terem uma ideia do que necessariamente decorar isso e saber com profundidade, enfim. Existe uma diferença e essa diferença é interessante vocês saberem, tá? Exegese é o exame textual, que é tirar para fora o significado do texto. Então eu vou no bit do texto para tentar identificar do que está acontecendo ali. Então, por exemplo, os textos originais das escrituras foram escritos em grego, aramaico e hebraico, tá? Principalmente em hebraico e grego, tá? Então, para eu descobrir, né, o que está escrito ali, eu tenho que ir direto do texto, tenho que fazer essa tradução, ok? Trazer isso para nós aqui para tentar entender o que está acontecendo. Então, assim, esse exame textual é considerado uma exegese, ok? Agora, a hermenêutica é a regra de interpretação. Então, assim, essas regrinhas que eu estou passando para vocês de interpretação, tá? Para saber o que é figurado, o que é literal, enfim, são as regras de hermenêutica, ok? A exegese não aplica a hermenêutica, logo ele tira do texto, tá? Ele mostra ali a besta emerge do mar. Ele não diz se é figurado ou literal, ele simplesmente está trazendo ali o conteúdo, tá? Agora, transformar esse conteúdo em conhecimento em hermenêutica, que é a parte teórica, que é a regra de interpretação, ok? Então, com a exegese eu busco o sentido original que o autor quis dizer, e a hermenêutica eu aplico a regra de interpretação. Simples assim, ok? Mas para vocês terem uma ideia aí, para não achar que tudo é tudo igual, então. Revelação progressiva. Tá? Revelação progressiva nada mais é do que estudar um determinado título das escrituras e usar outra referência para se aprofundar no assunto. Então, por exemplo, você está estudando ali sobre os anjos, né? Você não vai simplesmente pegar um versículo, você vai estudar todos os versículos que falam a respeito dos anjos, tá? E com base nestes versículos, você vai começar a entender melhor qual é a ação dos anjos, os tipos de anjos existentes, ok? Por exemplo, você tem uma primeira referência a respeito do anjo, um texto base que começa a estudar sobre esse assunto, tá? E encontra novas referências em outros livros da Bíblia. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar a palavra amor, tá? A gente vê o amor do pai pelo filho, tá? Então, o amor de Deus para com Jesus, o amor de Abraão para com Isaac, tá? O amor de pai para a filha. Depois você tem ali o amor do marido para a mulher, tá? Se você vê o amor de Isaac para Rebeca, ok? Então você tem ali bases que solidificam a informação para que a informação se torne conteúdo, ok? Então aqui tem um outro exemplo aqui, ó. Se você fizer um estudo sobre a palavra lembrar, você vai descobrir que 200 vezes a Bíblia vai mandar você lembrar de alguma coisa. Então, você passa a visitar alguns desses versículos para que progressivamente você compreenda melhor sobre esse assunto, tá? Um outro hackzinho importante para falar sobre isso, tá?
Por exemplo, você é uma pessoa nova na fé, não conhece muitas escrituras, mas vai se aventurar na leitura. Ok, isso é muito bom. Não se preocupe em entender tudo ou ficar parando para entender as coisas, ok? Pelo menos não a fim de ficar parando. Quando você está lendo, você está tentando entender o contexto, tentando entender a história do que está acontecendo, ok? Então, assim, faz uma leitura de capa a capa. As dúvidas que você vai tendo ali, anote-as, tá? Porque ao terminar a leitura, e você vai voltar a ler novamente, e você vai ver que parte daquilo que você anotou que era dúvida, você vai passar a entender, ok? Porque a Bíblia ela se completa. A partir do momento que você tem uma dúvida e você vai lendo, continua lendo, as dúvidas vão sendo sanadas, você vai compreendendo toda a história, ok? Então, isso também pode ser considerado uma revelação progressiva. O texto está se revelando a você de forma progressiva. Então, quanto mais você se debruça para entender, melhor você vai compreender a palavra de Deus. Ok? Vamos lá, então. Próximo ponto. A lei da autoconsistência. Ou seja, a Bíblia ela nunca se contradiz. A lei da autoconsistência parte do princípio de que a Bíblia é coerente e consistente com ela mesma. Ela se autoexplica, é o que nós vimos anteriormente, né? No entanto, existem aparentes contradições causadas tanto pelas traduções, devido à riqueza da linguagem hebraica e grega, ou seja, nós temos uma língua portuguesa que é uma língua extremamente rica, tá? Mas nós temos também a língua hebraica e a língua grega, que são igualmente ricas, ok? E que às vezes transportar do hebraico ou do grego para o português torna-se um grande desafio para o intérprete. Que então existem não uma ou duas pessoas, mas sempre um comitê de pessoas que fazem a tradução. Por exemplo, no caso da tradução da NVI, eu me lembro que Russell Shedd, Luiz Saião, Enéas Tognini, todos esses caras aí, esses super teólogos participaram, tá? E de fato um comitê para discutir e debater a respeito das traduções. É claro que o melhor de todos os mundos é você aprender do original, do grego e do hebraico. Então você vai pegar ali, traduzir, porque uma passagem ela pode ter diversas formas de você entender, ou formas mais abrangentes, na verdade. Ela tem apenas uma interpretação, certo? Mas ela é muito abrangente, tá? Ela diz muito mais do que uma simples frase. É importante você entender ela, assim, a partir do original seria o mundo ideal, tá? Mas ela não se contradiz, tá? Quando você procura na fonte, você entende ali que não há contradição. E também parte disso se deve aos evangelhos sinóticos, tá? Que são os evangelhos parecidos. A gente vai ver isso mais para frente. Quando lemos a Bíblia, devemos ter o espírito de uma criança. Ou seja, o que a Bíblia diz, devemos receber como uma verdade plena, tá? O mundo está errado e a Bíblia está certa. É basicamente essa a visão ali que a gente precisa ter. Aqui alguns exemplos, tá? Sobre o que eu falei. A Bíblia proíbe a criação de imagens e a criação de imagens em Deuteronômio 5:8, tá? Então, você não pode fazer nenhum tipo de imagem, mas ordena a criação de imagens em Êxodo 25:17, tá? Só que para meio para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Se você for ler Êxodo 25, você vai ver que Deus pede para que façam os querubins para que pudesse ser posto na arca, tá? Então existe um porquê, tá? Não era um objeto singular ali, separado, apartado, que seria adorado pelas outras pessoas, mas sim algo que seria posto para representar a presença de Deus, tá? Então assim, é entender o contexto, certo? Outro ponto, existe uma ordem de Deus para obedecer às autoridades governamentais. Em Romanos 13, onde você tem que respeitar toda a autoridade é instituída por Deus. Por outro lado, alguns discípulos também desobedeceram a autoridades.
e a Bíblia lhe dá razão para a desobediência. Porque naquele momento em Atos 5, tá, as pessoas foram advertidas a não pregar o evangelho. Mas entre as autoridades instituídas por Deus, mundanas aqui na Terra, ou seja, as pessoas, versus a autoridade divina de Deus, os princípios de Deus, os princípios sempre prevalecem. Ok? Então, respeitamos as autoridades, entendemos o papel delas, entendemos a importância delas, mas os princípios de Deus são inegociáveis e estão sempre acima das autoridades. Então, assim, são aparentes contradições para aqueles que não entendem um contexto, tá? Mas, na verdade, não são contradições. Tá? Ali nós vemos, de fato, um entendimento ali a respeito do que foi dito. Tá? Outro ponto. Em 2 Reis 25:8 e 9, afirma que a cidade de Jerusalém foi destruída no 7º dia do 5º mês, mas em Jeremias 52:12 diz que aconteceu no dia 10º. Tá? Então, hoje, em 2 Reis fala que foi no 7º, e em Jeremias aconteceu no 10º. Tá? Há uma aparente contradição ali, mas é facilmente explicada. Okay? Aqueles que leem, não entendem, não buscam na fonte, entende e fala, poxa, há uma contradição, a Bíblia está errada. Na verdade, não. Cada personagem ali que escreveu tinha uma visão diferente a respeito do acontecimento. Um provavelmente tenha registrado o início da destruição, ok? E o outro registrou possivelmente o final da destruição, ou seja, a destruição começou no dia 7 e terminou no dia 10. Foram 3 dias, tá? Então, se foram 3 dias de destruição, um olhou e falou, não, começou no dia 7, tá? Dia 7, começou não, foi destruída no dia 7, porque ele viu o negócio tombando no dia 7. Mas só terminou no dia 10. O outro cara marcou o dia 10 como o dia da destruição. Ou seja, os 3 dias foram de destruição, tá? Mas uma pessoa viu o primeiro e outra pessoa viu o último. Simples, tá? Então, assim, aparentes contradições vão aparecer, ok? Existem muitos outros que a gente pode deliberar aqui dentro da escola, mas esses são apenas alguns exemplos aqui de que você pode entender ali e deliberar, beleza? Toca o barco. Ponto 15. Cada texto tem uma interpretação, mas pode possuir várias aplicações, tá? Então, isso é um ponto importante, ó. Um exemplo fácil de entender é olhar para o estudo da escatologia, tá? Escatologia é um assunto que a gente pode abordar aqui mais à frente, tá, pessoal? Que é um negócio que traz muitas dúvidas, tá? Entre as pessoas da igreja, tá? Que são pontos que não deveriam, de certa maneira, ser apresentados, mas são apresentados dentro da igreja, mas enfim. Que trazem certas divergências, tá? Estudo dos finais dos tempos, que é a escatologia, né? Na escatologia nós temos as seguintes posições, tá? Pré-milenismo, pós-milenismo e o amilenismo. Tá? Cada um trazendo uma visão diferente a respeito do milênio. Existem respaldos por 3 pontos, né, nas escrituras. Mas quantas verdades existem nessa interpretação? Apenas uma, tá? Então a gente tem o pré-milenista, o amilenista, né, o amilenismo e o pós-milenista. Quem está certo? Só um está certo, mas existem respaldo para os 3, ou seja, há margem para a interpretação de 3 formas, mas só uma está certa, tá? Apesar de várias aplicações que o texto permite nos dar, 2 interpretações das quais eu citei estão erradas, tá? Então, independente da aplicação, só pode haver uma interpretação em cada texto, ou seja, é uma verdade só. Nós temos muitas suposições dentro da teologia, tá, pessoal? Então, a gente precisa entender que nós, como seres limitados, tá, nós não temos a ciência ou o conhecimento de tudo aquilo que as escrituras nos dizem, tá? Nos diz. É importante entendermos a respeito da salvação, a respeito do nosso relacionamento com Deus, mas muita coisa do que passa disso torna-se um desafio tanto para os teólogos quanto para as pessoas no dia a dia. Tá? Então, é preciso entender essa limitação. Mas acredito que em algum momento
na eternidade nós sejamos instruídos por Deus. E glória a Deus por isso. Ponto 16. Vamos parar no 16 aqui, porque o vídeo está grande, tá? Nós não podemos interpretar a Bíblia como uma mente natural, ou com a mente natural, tá? A mente natural, ela não pode entender as coisas de Deus. A gente já vê isso em Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ninguém é discernido. Ou seja, a nossa mente natural quer usar a Bíblia para promover nossas próprias ideias e doutrinas. Mas o homem espiritual, ele entende que é algo espiritual, entende-se de forma espiritual. A gente vai ver bastante sobre isso, pessoal, no estudo de Gálatas, tá? Eu estou disponibilizando, inclusive, agora para vocês. A aula 1 e a aula 2 já estão disponíveis. Eu acredito que dependendo da hora em que você começa a estudar aqui, todo o estudo já vai estar disponível na plataforma. Mas você vai ver a importância do discernimento espiritual dentro do estudo de Gálatas, tá? Quando você interpreta as escrituras de uma forma natural, tá? Você tem uma margem muito grande para erro. Quantas e quantas vezes eu não presenciei pastores, líderes, pregadores que manipulam as escrituras para fazer algo, né, para criar um sermão que beneficie aquilo que ele está dizendo. Por exemplo, muitos pastores fazem campanhas. E para justificar a campanha, dado que a Bíblia não fala coisa alguma sobre campanha, ele começa a manipular. Então ele pega alguma coisinha aqui, outra lá, coloca no texto, tá? E traz isso para os dias de hoje, dizendo que é importante a gente semear. Por exemplo, existe aquele versículo lá de você dê e Deus te devolverá, por exemplo, tá? Que é um versículo muito utilizado ali por pregadores que falam sobre prosperidade. Dê e Deus te devolverá. Então as pessoas falam, dê, quanto mais você dá, mais Deus vai te restituir, não sei o que tem e tal, e aproveita que usar essas músicas todas mundanas aí também, que são acrescentadas dentro do meio cristão. Restitui, eu quero de volta o que é meu, o que é nosso, né? É complicado demais, isso é complicado. Mas enfim. E ali ele traz a manipulação, ou seja, ele usa as escrituras fora de contexto para justificar ou criar respaldos bíblicos a respeito de um sermão que não existe. Ok? Então, muito cuidado com isso. Tá? A ideia é de que você, participando aqui das aulas, você consiga compreender isso e saber discernir nas igrejas. Ok? Lembrando sempre, pessoal, que o objetivo não é acusar o pastor, acusar o líder ou ficar de olho nas mensagens. A ideia não é essa. A ideia é que você não seja enganado. Então, se há alguma divergência na mensagem do pastor, tá? Que você identifique, chame-o de canto, converse com calma, não sai quebrando barraco, não, porque isso não é de Deus, tá? É muito fácil sair quebrando barraco, fazendo bagunça, acusando as pessoas, só que todos nós somos iguais perante Deus, então há necessidade de um certo respeito, ok? Bom, pessoal, acho que é isso. A aula ficou extremamente longa. Deixa eu ver aqui, ó, deu quase 20 minutos de aula. E valeu, até mais. Tchau, tchau.